Oi pessoal, e aí como é que nós estamos? Advogados, estudantes, bacharéis. Se você está estudando para a prova, eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês, principalmente para a segunda fase da OAB, em todas as matérias, porque as dicas que eu vou dar agora servem para qualquer matéria que você escolher, qualquer assunto, tributário, trabalhista, civil, penal, em que qualquer área que você queira fazer a sua prova. Porque eu sei que quando você está na faculdade, ou quando você termina a prova da ordem, na faculdade em si do direito, o seu maior sonho é ter essa carteirinha aqui, não é verdade? Todo mundo quer fazer a prova e poder dizer, eu sou advogado. Só que o que acontece é que muita gente termina a faculdade e não faz a prova da ordem. Eu sou um exemplo disso, que eu passei por isso algum tempo atrás. E muitas vezes a gente não faz por diversos motivos. Alguns não fazem por não ter dinheiro, outros tentaram várias vezes e não conseguiram. Outros, assim como eu, têm medo do julgamento das pessoas, têm medo do que as pessoas vão falar se você não for aprovado e acabam protelando a realização do seu sonho. E há um tempo atrás eu era uma dessas pessoas. Eu terminei a faculdade em 2009 e eu passei exatamente 10 anos sem fazer a prova da ordem. Para mim, eu tinha um trunfo de que eu nunca fiz, então eu nunca poderia ter sido reprovada. E eu evitava até falar que tinha me formado em direito, porque muita gente falava assim, você fez direito? Foi? Você tem a OAB? E aí eu ficava, não fiz a prova. E achava que o fato de não ter feito a prova me dava um resguardo que eu nunca fui reprovada. Só que aí, gente, eu comecei a estudar o mindset da gente, a necessidade de você se sentir bem com o que você é, com o que você nasceu para ser. Então, eu resolvi que eu ia tentar fazer a prova da ordem. No começo, eu fiquei com muito receio, não quis contar para todo mundo, mas eu comecei a estudar sozinha, por conta própria, assim, autodidata, na internet, achei alguns sites, algumas páginas que me ajudaram muito, no YouTube, inclusive. Eu estudei pelo Saraiva Prova, Estratégia OAB, e eu não paguei nenhum curso a princípio, porque eu achava que eu não passaria de primeira na prova da ordem. Mas mesmo assim, eu fiz a primeira fase da OAB, para minha surpresa, eu fui aprovada, e muito feliz eu fui para a segunda fase. Mas eu também não fui tão confiante na segunda fase, eu achei que eu não passaria de primeira, mas como eram 2 chances, caso eu não passasse na primeira prova, eu pagaria um cursinho para fazer a segunda fase. Mas mesmo assim, eu fiz a prova até com certa confiança. Mas graças a Deus eu não precisei fazer uma segunda vez. E eu posso dizer para vocês que eu passei, graças a Deus. E eu tô aqui para dar algumas dicas de como foi a minha prova da segunda fase. E vou mostrar ela para vocês. Certo? Eu imprimi ela no site, depois que você aprova, é aprovado, ela aparece lá para você poder corrigir. E eu vou mostrar para vocês a minha prova, algumas coisas que eu poderia ter melhorado, que eu poderia ter feito melhor mais ainda, ou que eu fiz além do que eu deveria, e que podem ser dicas úteis para você que está fazendo agora a segunda fase, ou que vai fazer a primeira, ou já fez a primeira e está na segunda, na repescagem ainda, não importa. Se você vai fazer a prova da segunda fase da OAB, fica ligado nessas dicas que elas podem te ajudar muito, tá certo? Aqui tá a minha prova, tá certo? Eu tirei nota 7.8, não foi das melhores, mas assim, quando eu fui corrigindo a prova, eu percebi que ainda não viram algumas coisas que eu tinha colocado. Se eu tivesse entrado com recurso, talvez tivesse melhorado a minha nota. E eu tive uma perda de 0,10 no cabeçalho da prova, que é uma coisa tão simples. Mas eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal explicando a mudança que houve na reclamação trabalhista, que eu fiz na área de trabalho, direito do trabalho, com relação ao cabeçalho. Então, se você vai fazer trabalhista, fica ligado na mudança que houve na reclamação, tá certo? Você pode olhar aqui no canal, também tem. Agora, se você vai fazer para qualquer outra matéria, vocês podem ficar ligados em todas as outras dicas. Uma coisa que eu cometi, o meu primeiro erro, foi pular linhas. Gente, você pensa assim, nossa, eu tenho muitas páginas, são 5 páginas, dá demais, 150 linhas, é muita coisa. Não é muita coisa. Por mais que você pense que vai dar, você acaba perdendo muito por ter pulado linhas. Vocês percebem aqui no começo da minha prova, eu pulei 4 linhas, achando que eu estava abalando, porque eu pulei 4 linhas e eu conseguiria escrever tudo que eu queria em 4 linhas. E não foi bem assim. Quando chegou já no final da prova, no meio da prova, eu percebi que eu não ia conseguir. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz na última linha
da minha prova. A gente sabe que tinha que ter o valor da causa, o nome advogado, o número da OAB fictício, na verdade, né, só os pontinhos. E eu só tinha uma linha restante depois dos pedidos na minha prova para escrever tudo isso. E em uma linha só eu consegui, por um milagre dos céus, achando que poderia não ter sido aprovada por causa disso. Em uma única linha eu escrevi assim: dá-se a causa o valor de reais, cifrão, nestes termos pede deferimento, local, data, OAB e advogado número. Foi assim super impensado, não sei se vai dar pra ver daí, tá certo? Mas nessa última linha eu escrevi tudo isso. Por quê? Porque eu pequei deixando passar linhas em branco mais em cima. Então não façam esse erro que eu cometi. Poderia ter sido reprovada, talvez ter perdido ponto se alguém não aceitasse isso aqui ou se eu tivesse passado das margens. De repente eu poderia ter escrito uma dessas coisas fora da linha final e eu poderia perder pontuação por conta disso. Mas uma coisa que você precisa ter muita atenção é justamente isso: você não passar das margens que foram estabelecidas, não usar o espaço que não foi destinado à sua prova da peça, tá certo? A gente sabe que vai sobrar linhas na parte das perguntas, mas você não pode passar com a sua petição para aquelas outras páginas. Ela tem que estar dentro das 5 páginas. Até porque a prova ela é desmembrada e ela é corrigida por várias pessoas diferentes. Então, de repente, alguém fica com a metade da sua prova e outro com outra metade e você não teria como complementar a sua petição. Então, não façam isso que eu cometi e eu quase perdia por conta disso. Mas, graças a Deus, consegui colocar dentro do todo script o que eu queria dizer. Outra coisa que eu fiz, que eu achei que funcionou na minha prova, foi que a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a minha prova foi ler toda a prova. Eu já identifiquei a peça inicial, qual seria a peça, e eu fui para as questões. Quando eu comecei a olhar as outras questões, eu já fui anotando no borrão o que eu estava decidindo que seriam as respostas daquelas questões. Eu não fiz as pesquisas iniciais de tudo, mas eu fui colocando qual seria a resposta da questão 1A, 1B, enfim, em cada uma da página de respostas de rascunho. Para quê? Porque quando eu voltasse nas questões, eu ia estar com a mente fresquinha com relação àquilo que eu estava pensando como resposta. Porque muitas vezes você faz uma prova e você fez a prova toda certinha. Quando você volta para conferir, você acha que fez uma coisa errada, muda e acaba errando mais ainda, porque não deveria ter mudado na última hora. Então eu mantive as minhas questões iniciais, as coisas que eu queria ter dito no começo, já como rascunho na primeira página. E isso foi muito bom para mim, pelo quê? No final da prova, quando eu estava terminando de fazer a petição, o tempo já estava se esgotando e eu ainda tinha que responder as questões. Então, como foi importante para mim já ter feito um rascunho antes, e eu cheguei na hora das questões, já sabia exatamente o que eu queria dizer. As questões não precisam ser respostas gigantes, mas você tem que colocar o artigo, e não só o artigo resolve, como você tem que explicar o porquê daquele artigo. Como aconteceu comigo, eu fiz o 27º, eu coloquei o artigo correto, mas eu deduzi uma coisa, eu disse que ele deveria ser analisado dessa forma, e na verdade a lei me dava o direito de analisar de outra forma. E então eu não fui aceita pela banca. Então, o que acontece? Faça seu rascunho e lembre-se, não coloque tudo que você vai escrever no rascunho. Você perde muito tempo nisso também. Então, primeiro você termina o seu rascunho até o final, antes de você abrir a CLT. Se você for fazer a prova de direito do trabalho. Se você for abrir de qualquer outra matéria, primeiro faça seu rascunho todo. Qual vai ser a minha petição? Quais são os artigos, quais são os pedidos que estão sendo feitos aqui? Quais são as contestações que eu tenho que fazer? Para poder depois você procurar os artigos necessários na sua CLT. Você perde muito tempo procurando artigos se você tiver que ficar fazendo isso no rascunho. Quando você for passar limpo na definitiva, é que você já abre a CLT e você faz. Muita gente que não fez ainda fica se perguntando como é que você vai caber numa cadeira cheia de livros, né, com a CLT ou com o código da área, com a sua prova, com o seu material. E pelo menos aqui em Recife, nós fizemos na faculdade católica, eles utilizam 2 cadeiras por aluno. Então você tem todo o espaço que você precisa para fazer a sua prova com tranquilidade, que, entre aspas, né, que ninguém tem tranquilidade numa situação como essa. E você consegue espalhar seu material e ver o que você precisa naquele momento. Em outro vídeo, também aqui no canal, mostrei como eu marquei a minha CLT, como eu marquei meu VAD-MECUM. Então, se você tem dúvidas de como marcar o seu,
pode assistir o vídeo que está aqui no canal, que também vão te ajudar a saber como é que eu marquei as coisas que eu precisaria utilizar na hora da prova, tá certo? Então, prioridade sempre é poupar tempo. O tempo é seu pior aliado e pode ser seu melhor amigo, se você souber como utilizar. Eu só fui ao banheiro acho que uma vez, já no final da prova, então mesmo assim eu estava tentando tomar menos líquido para poder fazer a prova sem precisar ir muito no banheiro. Mas tome o que você achar necessário, não vou dizer que não tome, porque pode também passar mal se não tomar. Mas evite demorar para ir no banheiro, para voltar, porque são tempos preciosos que você vai ter no final da sua prova. Eu confesso que eu terminei a prova faltando meia hora para acabar o tempo, mas eu já estava me tremendo toda, até a câmera tremeu agora nesse momento, porque eu não sabia se daria tempo de terminar a minha peça. E o meu maior medo era deixar a peça incompleta e eu perder pontuação por conta disso. Era uma peça fácil, foi uma prova muito boa para mim e eu não queria estragar. Na verdade, eu poderia ter escrito mais, mas eu não tinha nem espaço nem tempo para isso. Então, se você vai estar fazendo alguma coisa, está estudando agora, crie uma técnica que você vai fazer a sua prova no dia e mantenha a sua técnica. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, já nos últimos dias vi a necessidade de fazer simulados. Então, eu fiz vários simulados, tá certo? Eu baixei alguns simulados direto no site da FGV. Eu fiz aqui o 19º, só alguns que eu tenho aqui que eu já fiz. Como seria a minha prova no dia. Utilizei o tempo da prova para poder fazer o simulado, tá certo? Então não deixe de fazer simulado. O 19º aqui novamente. 21º, quando eu errava, eu achava que eu tinha feito uma coisa errada, eu fazia ele novamente, tá certo? Aqui é o 21º, 26º também foi um dos que eu fiz. Sem contar que na prova de primeira fase, eu fiz todos os simulados assim, eu respondi todas as provas anteriores possíveis. Porque quanto mais provas você responde, mais habilidade você tem com as questões, são questões muito longas, que requerem muita atenção, e você começa a adaptar a sua mente para ver as cascas de banana nas questões, tá certo? Então, quanto mais simulados você fizer, melhor. Também achei um site muito interessante que tinha simulados, que é esse Prova da Ordem, e eu fiz alguns simulados deles também. Cada simulado que você faz deixa mais fácil, mais perto de você se adaptar àquele tempo, de você saber como é que vai ser a atenção na hora da prova. Claro que nada se compara àquele bendito dia em que você entra na sala para fazer a sua prova de segunda fase. Na verdade, se você está já na segunda fase, eu preciso te dar os parabéns, porque você já é um vitorioso. Lembre-se disso. Então vá confiante para a sua prova. Não importa o que vão pensar, se você vai ou não vai passar nessa prova. Não se preocupe, dê o seu melhor. Porque é nisso que você vai conseguir chegar onde você precisa, onde você almeja. Se imagine onde você quer estar. Visualize o dia, não só esse em que você recebeu o seu canudo, mas o dia que você vai estar com a sua carteira na mão, o dia que você vai poder dizer, eu sou um advogado. E se sinta como uma advogada. Você vai se sentir bem e vai se preparar para vencer. Não tenha medo de fazer a prova, tá certo? Então, respeite o limite das páginas. Responda nas páginas corretas, tá certo? Cada página ela é numerada, são 5 páginas para responder a petição e mais uma página por questão. E nas questões, como são 2 questões, você precisa dividir a sua página de questões em 2 também, tá certo? Você tem que responder a linha A e a linha B. Você separa um pouco para cada questão. Eu estou mostrando esta aqui porque aqui eu tenho uma questão que eu escrevi um pouco mais e uma questão que eu escrevi um pouco menos. Não é a quantidade de linhas que vai determinar se você acertou ou não. É você ter usado o artigo correto e a explicação correta. Uma outra coisa que eu perdi muito tempo também nisso, foi de fazer parágrafos muito grandes para explicar as minhas teses. Eu separei aqui, tentei separar no começo aí, ó, do contrato de trabalho, do mérito, dos fatos, e eu fui tentando explicar dos pedidos, mas aí foi ficando muito apertado. Então tente reduzir ao máximo os parágrafos da sua petição. O que acontece? Eles não vão se preocupar muito se você vai estar usando uma linguagem rebuscada. Não precisa você se preocupar tanto com isso, mas você se preocupar em manter clareza, em manter claro o seu objetivo e qual é a definição do que você está dando para aquele artigo. Se você responder corretamente isso, não precisa falar com muitas palavras difíceis, de escrever latim ou coisas do gênero, que eles não estão cobrando isso na prova, tá certo? Então não se preocupem com isso.
Gente, mas se por um lado você fez e aí se apertou demais para terminar a sua prova, mesmo que fique esteticamente feio, não deixe de colocar. Se no final você se lembrou de fazer uma definição de preliminar, coloque lá no final. Faça o que você tiver que, mesmo que você esqueceu de botou lá, nesses termos, pede deferimento e se lembrou que faltou um pedido, imprensa lá, coloca também, porque pode ser que aquele seu pontinho esteja lá e eles possam aceitar também na sua prova. Então, mesmo que fique esteticamente fora de ordem um pouco, tente não fazer isso, claro. Você coloca seu rascunho lá na ordem e você vai transferir ele para cá. Mas mesmo que fique um pouco fora de ordem, por favor, escreva o que você se lembrou depois para poder ser aproveitado o máximo possível, tá certo? Não risque muito a sua prova. Caso você erre, basta você colocar só um traço por cima da palavra errada e escrever a palavra correta lá do lado. Por exemplo, aqui, ó, eu passei um traço. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma palavrinha maior que tenha um erro aqui. Deixa eu achar um errinho. Por exemplo, aqui era para colocar hora diurna e eu escrevi hora noturna. Então eu risquei e eu passei o texto por cima, do lado, quer dizer. Então aqui, ó. Aqui tá bem fácil de entender. Justamente aqui onde eu escrevi, eu passei um traço por cima da palavra errada e eu segui com a palavra correta. Não é isso que vai te tirar da prova, tá certo? Agora, o interessante é, se você começou a prova com a caneta azul, termine ela com a caneta azul. Não tente colocar o título de uma outra cor, título azul, escrita de preto, título de preto, vou ressaltar alguma palavra. Se você quiser ressaltar alguma palavra, você pode usar caixa alta, como eu utilizei aqui para colocar alguns títulos. Mas jamais escreva a sua prova de duas cores. Aí o pessoal pode falar assim, ah, mas acabou a caneta azul e eu fui de preto. Gente, levem duas azuis. Se você quer escrever de azul, não leve caneta preta, para você na hora da prova, na agonia, não se confundir e pegar a caneta errada. Então até isso você pode evitar um erro mais à frente, tá certo? Então não use a caneta errada. E mais importante, evite perder pontos por besteira. A gente pode pensar assim, ah, mas 0,10 não faz diferença. Se você ficar com 5,9, você não é aprovado. Então, sim, 0,10 faz toda a diferença. Um título que eu poderia ter acertado aqui, uma destinação da prova, fez eu perder 0,10. E esse 0,10 podia ter me tirado do jogo. Então, não cometa esse erro que pode te tirar do jogo. Aproveite cada centésimo de nota possível para você poder ter um resultado bom no final. E lembre-se, sempre que você for falar alguma coisa, fundamente. Se você vai responder as questões, não adianta só dizer também o que você pensa. A fundamentação também ajuda. Então, se você não lembra, tudo bem, você pode colocar só a sua resposta. Mas tente colocar também os artigos onde eles estão colocados, tá certo? A petição inicial precisa dizer também o artigo que está direcionando ela. E para finalizar esse vídeo, para ele não ficar tão longo, para você que está cansado de tanto estudar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, na segunda fase, 6 é 10. Ninguém vai ficar te perguntando lá no fórum, na Justiça do Trabalho, em lugar nenhum, quanto você tirou na prova da OAB? Depois que você passa, tudo isso acabou. 6 é 10, então se importe em receber o seu 6. E fique feliz com a sua nota, porque ela te levou até o seu objetivo. E isso é só um passo para você chegar nas nuvens. Você pode tudo, se você confiar, não só em você, mas também em Deus. Coloque todos esses seus sonhos nas mãos dele e estude, trabalhe por isso. E ele vai fazer a coisa acontecer. Como eu falei no começo, eu comecei estudando e eu passei menos de 4 meses estudando para fazer a prova da primeira fase. Eu achava que seria impossível, mas nós acreditamos que tudo é possível quando você tem um sonho, quando você corre atrás e quando você tem um Deus que é grandioso. Então eu desejo para você uma boa sorte e que sua prova também seja inesquecível. E que você possa voltar aqui no canal e dizer para nós como foi a sua prova, se você já passou, quantas vezes você já tentou fazer a prova da OAB e onde é que você está em tudo isso. Tá certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações que sempre que eu tiver uma coisa interessante para passar para vocês, eu vou trazer, tá certo? E eu quero ver todos vocês com a carteirinha da ordem, que possam, quando alguém te perguntar qual a sua profissão, você dizer com orgulho, eu sou advogada. Tá joia, gente? Então, uma boa sorte para vocês, uma boa prova
e dê um passo de cada vez. Não pensem em chegar longe de uma vez só. Vocês vão conseguir. Se eu conseguir depois de 10 anos, todo mundo consegue. Eu já estava casada, já estava com filhos, já estava ocupada demais no meu trabalho, achando que eu não teria tempo. E a gente faz tempo quando a gente quer. Quarta-feira vira sábado, sábado vira domingo, e tudo a gente faz quando você corre atrás, tá joia, gente? Então, se inscreve no canal e não esquece, ativa as notificações, tá joia? E compartilhe com seus amigos que estão fazendo a prova, que passaram na OAB ou que vão fazer a prova da ordem, ou aqueles que estão estudando para direito ou que já são bacharéis hoje, tá certo? Quem sabe possa ajudar outra pessoa também a fazer uma boa prova. Fiquem com Deus.